vamos falar sobre 5 verdades sobre a tempestade. 5 verdades, amém? Está aqui a Solange conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, Solange. Deus te abençoe tua casa. A Andra, Benê, essa família preciosa, um beijo no coração de vocês. Glória a Deus. Está aqui o Richard. Richard, você está aqui com a gente hoje. Fez aniversário ontem, ficou mais experiente, né? Recebeu meus parabéns. Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça a cada dia, amém? Pastor Eduardo, Deus te abençoe, filhão. Um beijo no teu coração. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais está aí com a gente. Vamos ver aqui no meu celular. Amém. Glória a Deus. A Ione está colocando aqui, ó. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Põe aí o seu bom dia. Põe aí a sua saudação, sua paz, o seu shalom. E a gente vai identificando aqui. Amém. Daqui a pouquinho a gente já entra no tema de hoje. 5 verdades sobre a tempestades, amém? 5 verdades sobre as tempestades, uma palavra que já há algum tempo Deus colocou no meu coração, aleluia, e eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, amém? Tá aqui, olha, a irmã Ruth Regina, um beijo, irmã Ruth, saudade de ti, viu? Deus te abençoe toda a tua casa, minha querida, em nome de Jesus. Então você que está conectado e ainda não deu o seu bom dia, não deu a sua saudação, põe aí no comentário, ok? Põe aí o seu bom dia, a sua paz, e a gente vai identificando aqui. É muito gostoso saber que vocês estão participando e a gente tem esse tempo de interação aqui por meio desse programa Tempos de Refrigério, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, né, de compartilharmos a palavra do Senhor, e você pode estar compartilhando aí na tua página do Facebook, para que a gente possa alcançar mais pessoas, amém? Mais pessoas possam ter a oportunidade de serem abençoadas por meio dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então deixa eu ver, tem mais alguém aí que pode cumprimentar a gente, dar um bom dia, glória a Deus. Olha, a Bispa Cláudia, Deus te abençoe, querida, um beijo no teu coração, abençoe toda a tua casa, pessoal de Indaiatuba, glória a Deus. Daiane Souza, Deus te abençoe, querida. Beijo no teu coração, filha. Como é que você está? Tudo bem? Estou esperando aí tua irmã gêmea entrar, hein? Amém. Aqui a Gal colocando o tema de hoje, 5 verdades sobre a tempestades. Amém. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou começar o nosso tema de hoje compartilhando o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante, amém? Essa passagem é sobre um momento em que os discípulos estão enfrentando uma tempestade. Na verdade, na palavra de Deus, nos evangelhos, nós temos alguns momentos, né, algumas situações em que os discípulos se encontram no mar e dentro de uma tempestade, porém com algumas distinções. Então, eu vou falar hoje aqui sobre uma dessas tempestades que os discípulos enfrentam, amém? E vamos compartilhar alguns princípios importantes aqui em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais. Irmã Maria José, Deus abençoe, minha querida. Clarice, Deus te abençoe, Clarice, que bom ter você aqui com a gente, viu? Abençoe tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo, amém, aqui a Daiane colocando saudades, AP também, querida, muitas saudades de você, viu? Deus abençoe a ti, toda a tua casa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então vamos ao tema de hoje, 5 verdades sobre as tempestades, amém? É um aprendizado que Deus tem colocado no meu coração, tenho vivenciado isso nos tempos difíceis, porque sabemos que tempestades nas escrituras se tornam uma figura, né, para provas, para lutas, adversidades, tempos difíceis, e todos nós estamos passando por um tempo atípico agora, né? Então acredito que essa é uma palavra bastante propícia para este tempo, amém? Então vou ler aqui com vocês, Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante, amém? Abra o seu coração, coloque a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Bom dia, irmã Neide, Deus abençoe, está aqui com a gente. Sandra Flávia também, bem-vinda, querida, Deus te abençoe toda a tua casa. Soninha também já está conectada aqui conosco, Deus te abençoe, beijo no coração, amém. Bom, como eu disse, tempestades na palavra de Deus muitas vezes se torna sinônimo de tempos difíceis, né? Uma figura de provas, de desafios, de adversidades que enfrentamos. E a gente entende que a nossa capacidade de caminhar em vitória em qualquer verdade da palavra de Deus está determinado principalmente pelo firme fundamento dessa verdade em nosso coração. Ou seja, quando a palavra de Deus, né, está arraigada em nosso coração, isso nos habilita, isso nos capacita a viver esse princípio da palavra, essa verdade da palavra, e assim então nós podemos caminhar em vitória. Assim como um fundamento determina, né, a estrutura de um edifício, de uma construção, então assim também todo o fundamento da palavra de Deus no nosso coração, toda a verdade, né, da palavra de Deus que se apega ao nosso coração, então isso nos possibilita a caminhar em vitória. É por isso que Davi declarou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, em todo tempo nós somos ensinados, né, a trabalharmos com a palavra de Deus de forma com que ela habite de maneira plena, né, abundantemente, como diz o apóstolo Paulo, que habite ricamente a palavra de Deus em vosso coração. Porque isso nos capacita de fato a caminhar em vitória, a experimentar a palavra. Né? Você lembra daquilo que Jesus falou? Todos nós entendemos bem essa mensagem quando ele cita o exemplo de dois homens que construíram uma casa, um sobre a areia e o outro sobre as rochas, sobre as pedras. Então ele fala que as dificuldades, né, a tempestade, o vento, o mar revolto se levantou contra ambas edificações. Porém, o que determinou de fato o sucesso, né, da edificação foi justamente aonde ela estava fundamentada. Então Jesus fala: todo aquele que ouve a minha palavra, né, e a pratica, de fato, é como esse homem que edificou sua casa sobre a rocha. Virão os tempos de adversidades, as tempestades se levantarão, porém essa edificação, essa casa não será destruída. Então, portanto, à medida que nós vamos permitindo que a palavra de Deus, né, habite ricamente em nossos corações, isso vai nos capacitando a andarmos em vitória nesta palavra em nome de Jesus, tá bom? Então é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 verdades sobre as tempestades. Mas antes de falar sobre essas 5 verdades, eu gostaria de dizer que existem 2 tipos de tempestades, né? E eu estou colocando aqui no sentido figurado da coisa, né? Dessas adversidades que nós vivenciamos, das lutas,
das provas. 2 tipos, basicamente, de tempestades. Tenho aprendido isso. Primeiro tipo de tempestade, nós podemos chamar da tempestade que é corretiva. Ok? Vamos usar o exemplo de Jonas para exemplificar isso. Quando nós passamos por uma tempestade, por uma situação que Deus está permitindo nas nossas vidas com vista à nossa correção, porque estamos fora da sua palavra, porque estamos fora da sua vontade. Lembra de Jonas, que enfrentou uma tempestade? Então, essa tempestade não veio para destruí-lo, mas ele estava fugindo da presença de Deus, né? Então, essa tempestade vem em consequência da sua desobediência. Então, muitas vezes, nós passamos por tempestades corretivas na nossa vida em função, muitas vezes, de nós tomarmos decisões, né? Fazemos escolhas fora da palavra de Deus, fora da direção da vontade de Deus. Porém, o que é importante nós entendermos aí é que essas tempestades não vêm para nos destruir. Amém? Na verdade, a intenção de Deus não é que essas tempestades ou essas dificuldades venham para nos destruir, mas elas venham para nos corrigir, para nos colocar no rumo certo, no caminho certo novamente. Então, muitas vezes, Deus vai permitir algumas tempestades corretivas, né, por conta justamente de decisões, escolhas, né, caminhos que nós tomamos que acabam nos afastando da presença dele, da vontade dele, do propósito que ele tem para nossas vidas. Então ele permite, né, que essas tempestades venham, como veio sobre Jonas, mas veja qual foi o resultado disso. O colocou novamente no centro da vontade de Deus, né? O corrigiu sua rota, sua direção, basicamente sua vida, sobretudo, principalmente, né, o seu coração. Então, Deus muitas vezes permite esse tipo de tempestade, que eu posso chamar aqui de tempestade corretiva. Amém, queridos? Faz sentido para vocês isso? Agora, o segundo tipo de tempestade, é sobre essa tempestade que eu quero falar aqui nessa manhã, são as tempestades aperfeiçoadoras. São aquelas situações que Deus permite nas nossas vidas, que nós passamos por ela, não porque estamos fora da vontade de Deus, não porque estamos em desobediência da palavra do Senhor, mas pelo contrário, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos na palavra de Deus e de repente os ventos contrários começam a soprar, como aqui no caso dos discípulos, nessa passagem que nós acabamos de ler em Mateus. Amém? Por quê? Porque os discípulos estavam debaixo de uma palavra dada por Jesus, quando Jesus pediu para eles entrarem no barco e irem adiante. Ok? Então, você leu comigo no texto, ou você ouviu eu lendo o texto, né, que Jesus os impeliu a entrarem no barco e passarem para o outro lado. Então, eles estavam aí debaixo de uma palavra, né, de uma direção dada por Jesus, e de repente diz a palavra de Deus que em um determinado momento nessa travessia os ventos começaram a soprar, né, violentamente contra o barco, as ondas se agitaram e eles começaram a temer por suas vidas. Então, o que acontece é que muitas vezes nós achamos que porque estamos na vontade de Deus, porque estamos no propósito de Deus, que as tempestades não vão se levantar, que as dificuldades não vão vir sobre nossas vidas. Não, o fato de estarmos no centro da vontade de Deus e em obediência à palavra de Deus não nos imuniza desse tipo de tempestade. Porém, como eu disse, não é uma tempestade corretiva. Deus permite essas tempestades como tempestades aperfeiçoadoras, para que nós possamos ser levados a novos níveis na nossa vida de fé e ao mesmo tempo também na nossa revelação de Deus nas nossas vidas. Amém? Por quê? Porque o Senhor deseja que nós o conheçamos de formas e maneiras que nós ainda não o conhecemos. Então, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Então, isso é um processo, né, que deve ser estabelecido como alvo no nosso coração. A cada dia, conhecer mais do Senhor, experimentar mais do Senhor. Então, muitas vezes, mesmo na vontade de Deus, mesmo na sua palavra, né, nós vamos ser provados, nós vamos ser desafiados, mas estamos debaixo da palavra. Então essa é aquela tempestade que eu chamo de aperfeiçoadora. Amém? E nesse caso, as 5 verdades que eu quero compartilhar com você aqui. Amém? Olha aqui, a Márcia está colocando aqui para a gente. A Márcia compartilhando conosco, né? Apóstolo, eu e a minha família
passamos por essa tempestade aperfeiçoadora. Amém, querida? Que Deus abençoe, Deus fortaleça vocês em nome de Jesus. Então, vem, né, essas tempestades aperfeiçoadoras. E aqui eu quero extrair desse momento, né, dessa experiência dos discípulos, para compartilhar com vocês 5 verdades que nós devemos saber sobre as tempestades. Bom, a primeira verdade é que o Senhor nos colocou nessa tempestade. Amém? Não estou dizendo que, né, a oposição, a resistência, a dificuldade foi orquestrada por Deus. Não é isso. Mas Deus é que nos coloca dentro de uma missão, de uma palavra, de um direcionamento, e dentro desse direcionamento, muitas vezes, nós vamos ser resistidos, nós vamos ser confrontados, amém? Mas é o Senhor que nos colocou nesse lugar, o Senhor que nos colocou nessa situação, e se Ele nos colocou aí, é porque Ele sabe, amém? Que nós podemos experimentar esse desafio para o aperfeiçoamento da nossa fé. E é bom sempre lembrarmos disso, né? O que está sendo provado é a nossa fé, amém? Sempre seremos provados na nossa fé. Você lembra que nós estamos falando, né, sobre 7 forças da fé. Nesses dias já estamos aí caminhando para a 7ª e última força da fé. Estamos aprendendo muito, né, sobre esse ambiente, né, de fé, sobre a palavra da fé, como nos movermos da fé, como entrarmos nesses novos níveis de fé. Então Deus muitas vezes permite essa tempestade para aperfeiçoar a nossa fé, levar a nossa fé a novos níveis. Por quê, queridos? Porque de repente, diante de algumas manifestações, né, e vou colocar dessa forma, diante de grandes manifestações, nós vamos precisar de uma fé mais elevada, nós vamos precisar de uma fé mais bem estabelecida. Então, essas tempestades, né, essa é a primeira verdade, Deus nos colocou, e o que está sendo provado é a nossa fé. Agora, a segunda verdade que eu compartilho com vocês aqui, é que Ele intercede por nós no meio da nossa tempestade. Porque lembra no texto que nós acabamos de ler, né, aparentemente os discípulos se sentiram sozinhos no meio dessa situação. Porém, a Bíblia diz que Jesus foi ao monte e ali ele estava orando, amém? E é certo que ele estava intercedendo, por isso que em Marcos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 48, nos diz que vendo-os em dificuldade a remar, quer dizer, que Jesus estava vendo. Amém? Às vezes, na nossa perspectiva, parece que nós estamos sendo abandonados pelo Senhor. Parece que nós estamos à mercê da nossa sorte, né? Entregues à nossa circunstância, como certamente os discípulos estavam se sentindo naquele momento em meio àquela tempestade. Porém, a verdade é, né, que o texto da palavra de Deus está nos dizendo que o Senhor estava ali intercedendo por eles, vendo a dificuldade deles e orando. Ele estava ali justamente posicionado em oração. Amém? Por isso, nesta manhã, eu quero, ao declarar essa verdade, né, que Ele intercede por nós, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo desafiados, quando nós estamos passando por adversidades, né, o Senhor está orando por nós e Ele está cobrindo as nossas vidas, né, com o seu olhar. Por isso, nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, a preocupação acaba roubando a nossa alegria. Quando nós permitimos, né, que por causa da luta, da dificuldade, a ansiedade enche o nosso coração, isso vai roubar a nossa alegria da vida, né? Vai roubar a nossa alegria do agora. Então muitas vezes nós não conseguimos desfrutar de algumas coisas na nossa vida em função justamente de termos o nosso coração tomado pela preocupação, pela ansiedade, e isso acaba roubando a nossa alegria. E você sabe que a alegria do Senhor em nossas vidas é a nossa força, amém? E uma coisa que eu tenho aprendido é que a preocupação nos leva a concentrar em nós mesmos. Ou seja, achamos que nós somos a resposta para a situação, que nós temos que fazer alguma coisa, que nós precisamos agir. E a verdade é que muitas vezes sim, vamos precisar agir, mas agir debaixo da direção de Deus, agir debaixo da provisão que Deus já está liberando por meio dessa palavra, né, que o Senhor está dizendo aqui, que Ele intercede por nós, amém? Ora, é visível no texto da palavra de Deus que Jesus estava orando no monte, intercedendo pelos seus discípulos, e a palavra de Deus nos lembra que Jesus vive agora diante do Pai, intercedendo por nós.
amém? Intercedendo por nós, para que a nossa fé não esmoreça, para que nós não venhamos a desfalecer. E a mesma palavra que ele liberou para os seus discípulos, ele libera para a minha vida e para você no dia de hoje. Tenha bom ânimo, amém? Tenha boa disposição. Não deixe que a preocupação, a ansiedade, sabe, da vida, enche o teu coração ao ponto de roubar a tua alegria de viver e ao mesmo tempo, sabe, colocar um peso sobre os teus ombros, dizendo que você tem que fazer alguma coisa, achando que você é a resposta. Então, quando a ansiedade começa a entrar no nosso coração, nós colocamos em foco a necessidade, a dificuldade, o problema, mas também colocamos em foco a nós mesmos e começamos a tentar achar uma forma, uma maneira de resolver essa situação. Então, achamos que somos a resposta. E eu já aprendi, queridos, que muitas vezes eu não tenho resposta, eu não sou resposta, mas Deus sim, sempre é a resposta para nossas vidas, amém? Então, por isso, devemos tratar, amém, com toda ansiedade, com toda preocupação, porque Ele cuida de nós, Ele intercede por nós, Ele nos acompanha. Agora, a terceira verdade que eu compartilho com você aqui sobre esse texto, na tempestade, é que Ele virá ao nosso encontro, amém? Ele virá ter conosco. Num certo momento, Jesus vem em direção aos seus discípulos. Às vezes nós achamos que Ele demora, amém? Às vezes eu já disse para Deus dessa forma, né? Brincando com Ele, dizendo: Deus, se eu fosse o Senhor, eu era mais rápido, eu fazia as coisas mais rápido, porque às vezes eu acho que o Senhor demora. Né? E Ele sabe que eu brinco, porque essa é a minha, né? Às vezes na ansiedade, no querer, a gente quer as coisas dentro do nosso tempo. E quão equivocados nós estamos. Porém, o Senhor, Ele tem o tempo estabelecido, Ele tem o tempo certo, Ele vem na hora certa, amém? Ele vem no momento exato, Ele vem na hora justa. Então, como no caso lá de Lázaro, né, na perspectiva humana, parece que Jesus demorou, parece que Jesus chegara tarde. Essa era a concepção que algumas pessoas tinham em relação à situação de Lázaro, né, e à chegada de Jesus. Ele veio, mas demorou um pouquinho, né? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse chegado antes, né? E eles não sabiam absolutamente do que estavam falando. Nós também não sabemos. Nosso discernimento dos tempos, né, fica muito comprometido, principalmente quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos inseridos em uma tempestade. Porém, o Senhor, Ele tem clareza a respeito do seu propósito em nossas vidas, por isso Ele sempre chega no tempo certo. Então, o mais importante nessa manhã é você saber disso, que Ele virá. Essa é a terceira verdade sobre a tempestade. Jesus virá ter conosco no meio da nossa dificuldade, no meio da nossa tempestade, amém? Agora, a quarta verdade é que Ele nos faz crescer em tempos de dificuldade. Ele nos faz desenvolver em tempos de adversidade. Nós temos a oportunidade de crescer, de avançar nesses tempos. Se você ver a trajetória dos discípulos com Jesus nos evangelhos, você vai descobrir, por exemplo, que esse momento é a terceira tempestade que os discípulos estão enfrentando. Amém? A terceira tempestade que os discípulos estão enfrentando. A primeira tempestade foi em Lucas capítulo 5, de dia com Jesus. Então, vamos pensar aqui em termos de níveis de dificuldade. Amém? Uma tempestade de dia, né? É uma tempestade, é uma prova, mas é de dia. Amém? E Jesus está no barco. Então, a coisa é um pouquinho mais leve, a coisa é um pouquinho mais tranquila. Amém? Então, de dia e Jesus no barco. Agora veja que a progressão, né, desse processo na vida dos discípulos. A segunda tempestade foi à noite. Amém? Com Jesus no barco. É aquela passagem que nós conhecemos, que Jesus estava o quê? Dormindo. Então, uma tempestade à noite é preocupante, né? Porque você não enxerga nada, é trevas. Amém? Então, a intensidade da tempestade aí
com certeza é maior. Mas Jesus está ali. Tudo bem que ele está dormindo, mas ele está ali no barco. Então, a qualquer momento, a gente clama ali para Jesus. Jesus acorda, se desperta, e foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Senhor, você não se importa o que está acontecendo conosco? Então, veja que Jesus vem aí, né, num processo progressivo, desenvolvendo os níveis de fé na vida dos discípulos. E agora chega a terceira tempestade dos discípulos, à noite e sem Jesus no barco. Amém? Então, vou voltar aqui a essa progressão. Primeira tempestade, de dia com Jesus no barco. Segunda tempestade, Jesus está no barco à noite, mas dormindo. E agora a terceira tempestade é à noite, amém? E Jesus não está no barco. Então, o nível de dificuldade é maior, porém o nível de fé também é maior. À medida que o desafio se intensifica, é porque o Senhor está justamente nos levando dentro desse processo de desenvolvimento, de crescimento. E essa é uma verdade que nós devemos identificar quando nós estamos em tempos de dificuldade, quando nós estamos inseridos dentro de uma tempestade. Amém? E a quinta e última verdade em relação à tempestade é que nós vamos chegar do outro lado. Amém? O Senhor sempre nos levará ao outro lado. Veja que tanto na primeira tempestade quanto na segunda tempestade, que Jesus havia dado a ordem para que eles passassem para a outra banda, mesmo à noite, dormindo, né? A Bíblia diz que Jesus se levantou, acalmou o vento, a tempestade, e eles chegaram do outro lado. E nessa passagem de Mateus, nessa outra tempestade, amém, que Jesus não estava com eles, Jesus vem ao encontro deles, conhecemos e lemos esse texto aí, né? Os discípulos a princípio achavam que era um fantasma, segundo os costumes daquela época, porém Jesus disse: tenham paz, não desanimem, sou eu, né? E Pedro diz: Senhor, se és tu que eu possa ir ter contigo. Então, quando Jesus libera a palavra, vem, e Pedro entra nesse mesmo nível da palavra, ele começa a caminhar por sobre as ondas. Amém? As coisas ainda estão agitadas, né? Os ventos ainda são fortes, o mar ainda está agitado, porém veja que ele entra na mesma dimensão da palavra quando ele opera em fé. Amém? E aí ele começa a andar por sobre as ondas, no mesmo nível de Jesus. Então você percebe aí que ele está levando Pedro e os seus discípulos a uma nova experiência, a uma nova revelação do próprio Senhor Jesus na vida deles. Amém? Por isso esse processo de crescimento, por isso esse processo de desenvolvimento no meio das tempestades. Deixa eu ver aqui o que alguns irmãos estão colocando. A irmã Sheila está colocando aqui, olha, às vezes Deus acalma as tempestades, às vezes ele acalma o marinheiro, outra ele nos ensina a nadar. Amém? A pastora Elaine também colocando aqui para nós, olha, o Senhor usa as tempestades para nos aperfeiçoar e amadurecer a nossa fé. Amém? A Marlene também colocando aqui, temos que perseverar em fé e confiança. É isso mesmo, amém? A Sandra Flávia colocou: tempestades vão e voltam, devemos permanecer firme na vontade de Deus, por mais difícil que seja. É isso aí, meus queridos, exatamente. Amém? Então observa que tanto na primeira tempestade, né, quanto também nessa segunda tempestade, em relação à palavra que Jesus havia dito, passem para outra banda, né, para outra margem, no final o Senhor os conduziu ao alvo, os conduziu ao lugar de destino que ele havia estabelecido. Então eu quero dizer para você que o Senhor sempre vai nos levar do outro lado. Esse outro lado significa justamente, sabe, esse alvo, esse objetivo, essa palavra que ele estabeleceu. Então, no processo, nessa jornada, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai indo de fé em fé, mas a verdade é que o Senhor sempre nos levará ao outro lado. Amém, queridos? Esta é a palavra para o dia de hoje. Espero que tenha Deus falado contigo em algo nessa palavra, amém? Vou repetir aqui, 2 tipos de tempestades, amém? Primeira tempestade que eu citei é aquela corretiva, né? Que ela vem justamente para nos colocar de volta na palavra, na vontade de Deus. Então, o exemplo é a tempestade que Jonas experimentou.
né? A principal essência dessa tempestade é nos colocar de volta no propósito de Deus, na sua palavra, amém? Então, ela não vem para nos destruir, mas ela vem para nos corrigir. E a segunda tempestade, que é a tempestade que nós estamos falando nessa manhã, fala sobre a tempestade aperfeiçoadora, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos na vontade do Senhor, e mesmo assim as situações adversas, né, se levantam contra as nossas vidas, a oposição, o desafio, enfim, a prova. Então, as 5 verdades, recapitulando: primeira verdade, o Senhor me colocou aí, amém? Nessa situação, e Ele está de fato provando a minha fé. Amém? Segunda verdade, Ele intercede por nós. Amém? Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Por isso não há motivo para permitir que meu coração fique preso pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. Terceira verdade, Jesus virá ter conosco, e Ele vem no tempo certo, Ele vem no momento exato, e quando Ele vem, Ele traz uma nova revelação de si mesmo para as nossas vidas, amém? Caso de Lázaro, a Bíblia diz que todos sabiam que Jesus curava os enfermos, inclusive eles esperavam, Marta, Maria, esperavam que Jesus chegasse antes de Lázaro morrer, porque enfermo, certamente Jesus iria curá-lo. Então isso significa que todos tinham fé para que Jesus curasse, porém eles ainda não sabiam, e o que eles ainda não tinham aprendido é que Jesus também ressuscita os mortos. Então agora eles recebem uma nova revelação, uma nova faceta, o Cristo que o Cristo que levanta os mortos, amém? O Cristo que tem o poder da ressurreição. Então veja que é uma experiência extraordinária. Quarto, Ele nos faz crescer no meio das dificuldades, das adversidades, no meio da tempestade. E por último, quinta verdade, o Senhor sempre nos levará ao nosso destino. Sempre, se estivermos confiando, né, e nos apegarmos a Ele, certamente nós chegaremos ao outro lado, chegaremos na outra margem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para nossas vidas no dia de hoje, em nosso programa Tempos de Refrigério. Quero pedir para você, por gentileza, compartilhar esse programa, essa live, amém? Aí na sua página do Facebook, para que assim nós possamos alcançar outras pessoas por meio dessa palavra, tá bom? Coloque aí o seu comentário, né? Curta e compartilhe em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui a irmã Ruth colocando a palavra nesta nossa caminhada. Iremos passar por várias tempestades, mas com Jesus sairemos sempre com vitória. É verdade. Deixa eu ver aqui, irmã Elma. O processo que vivemos para o nosso aperfeiçoamento não se compara com a graça de termos chegado do outro lado. Vale a pena cada processo. Amém. É verdade. Neide colocando aqui: passamos por uma tempestade muito grande por momentos, não víamos Jesus. Quando vimos, tudo ficou mais tranquilo. Ele nos abraça, né? Ele nos abraçou e nos confortou. Amém. Glória a Deus, irmã Neide. Aleluias. Queridos, que o Senhor Deus os abençoe. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto. Vamos transmitir online, amém? Debaixo da graça, da bênção de Deus, para alcançarmos a todos os nossos irmãos, a toda a família Plenitude de Vida. Então hoje, sexta-feira, às 20 horas, estaremos juntos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Lembrando que segunda-feira eu volto nos tempos de refrigério às 10 horas, mas no final de semana temos aí bastante coisa acontecendo em nome do Senhor. Hoje, culto às 20 horas, meia-noite profética com transmissão online. Amanhã, o encontro de jovens, a galera aí reunida buscando a presença do Senhor. E domingo, celebração da família, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, firmes sempre, constantes na obra do Senhor, prossigam para o alvo. Deus os abençoe.